Eu tenho 32 anos e sempre acreditei que a vida era um jogo de esforço e recompensa. Casei com a Júlia, que tem 30 anos, há 7 anos, mas estamos juntos há 10. Ela foi minha base quando eu não tinha nada, quando dividíamos um apartamento de um quarto que cheirava a mofo e comíamos macarrão instantâneo no jantar. Por isso, quando finalmente consegui comprar nossa casa, uma casa de verdade, com o jardim e o escritório que ela sempre quis, achei que tínhamos vencido. Mas, aparentemente, eu estava jogando sozinho. Trabalho em uma empresa de logística de médio porte. Meu chefe, o Ricardo, é o típico vencedor que faz questão de que todos saibam o quanto ele ganha. Relógios caros, fotos em lanchas e aquele sorrisinho de quem é dono do mundo. Eu sempre o respeitei profissionalmente porque ele me deu oportunidades, mas nos últimos 6 meses, o comportamento dele mudou. Ele começou a me pedir para fazer horas extras estranhas, viagens de última hora, enquanto ele mesmo saía mais cedo para reuniões externas. Na semana passada, no nosso aniversário de 10 anos juntos, eu planejei uma surpresa. Saí do escritório 2 horas mais cedo, passei na floricultura e comprei aquele vinho caro que a Júlia gosta. Quando cheguei em casa, o carro do Ricardo estava parado na esquina. Meu estômago deu um nó, mas pensei, não, ele deve estar visitando algum cliente por aqui. Entrei em silêncio, querendo fazer surpresa. O que eu ouvi vindo do nosso quarto não foi uma surpresa, foi um funeral. O funeral do meu casamento. Eu não gritei. Eu não quebrei nada. Eu apenas fiquei parado no corredor, segurando as flores, ouvindo o homem que eu admirava e a mulher que eu amava rindo da minha ingenuidade e de como eu era previsível. Júlia disse algo que me marcou como uma brasa quente. Ele é esforçado, Ricardo, mas você é o topo. Eu cansei de esperar ele chegar lá. Recuei, saí da casa sem que me vissem e passei a noite em um hotel barato. No dia seguinte, recebi um envelope no trabalho. Não era uma promoção, nem um pedido de desculpas. Era o pedido de divórcio e uma liminar de afastamento. Ela alegava que eu era instável e queria a minha casa, que eu paguei com cada gota de suor, como parte da partilha, alegando que não tinha para onde ir. Ela não sabia que, enquanto ela assinava aqueles papéis com Ricardo, o conselho da empresa estava em uma reunião de emergência para decidir o futuro da filial. O que nenhum dos dois sabia era que o Ricardo estava sendo investigado por desvio de verba há meses. E o anúncio oficial seria feito em 48 horas. Os 2 dias seguintes foram um inferno psicológico. Eu me sentia um fantasma caminhando pelos corredores da empresa. O Ricardo passava por mim e dava aquele tapinha condescendente no ombro, dizendo, força, cara, soube que as coisas estão difíceis em casa. Se precisar de uns dias, avisa. A audácia dele me dava náuseas. Ele estava dormindo na minha cama, transando com a minha esposa e, agora, fingia ser meu mentor preocupado. A Júlia, por outro lado, bloqueou minhas chamadas e só falava comigo através de um advogado que parecia saído de um filme de vilões. Ela queria tudo. O argumento dela era de que ela abdicou da carreira para cuidar do nosso lar, o que era uma mentira deslavada, já que ela sempre teve empregos de meio período para gastar com futilidades enquanto eu cobria todas as contas, o financiamento e a manutenção. Recebi uma mensagem dela por um número desconhecido. Não torne as coisas difíceis. O Ricardo pode te demitir a qualquer momento, e você vai acabar na rua sem nada. Assine o acordo da casa e eu convenço ele a te manter no cargo. Naquele momento, eu percebi que não conhecia a mulher com quem fui casado por 7 anos. Ela não estava apenas me deixando, ela estava tentando me aniquilar financeiramente e emocionalmente, coordenada por um cara que eu ajudava a ficar rico. O plano deles era perfeito. Me deixar sem teto, sem emprego e sem dignidade, para que eles pudessem viver a vida de luxo na casa que eu construí. Na quarta-feira à tarde, recebi uma convocação para a sala da diretoria regional. O Ricardo estava lá, sentado na ponta da mesa, com um sorriso de satisfação. Ele achava que aquele era o momento em que ele daria o golpe de misericórdia e me demitiria para limpar o caminho. Ele até começou o discurso. Olha, os resultados da sua equipe caíram este mês, e com a sua situação pessoal instável, a empresa decidiu que, antes que ele terminasse, a porta se abriu. 3 homens de terno escuro, que eu nunca tinha visto na filial, entraram. Eram os auditores da matriz de São Paulo e o CEO do grupo. O sorriso do Ricardo desapareceu instantaneamente. Ele ficou pálido, uma cor de papel úmido que eu nunca vou esquecer. O CEO olhou para ele com desprezo profundo e disse, Ricardo,
você está sendo afastado imediatamente. Suas contas foram congeladas e a polícia está a caminho para escoltá-lo para fora do prédio por fraude e desvio de fundos de contingência. O silêncio na sala era tão pesado que eu conseguia ouvir a respiração ofegante do Ricardo. Ele olhou para mim, esperando que eu dissesse algo, que eu o defendesse. Eu apenas cruzei os braços e o encarei. O CEO então se virou para mim e disse na frente de todos: nós revisamos os relatórios dos últimos 2 anos. Foi você quem segurou essa filial enquanto ele drenava o caixa. Queremos que você assuma a diretoria interina hoje mesmo, com a efetivação na segunda-feira. Você aceita? Eu aceitei, é claro. Mas a minha mente não estava no bônus ou no novo cargo. Eu estava pensando na Júlia. Ela estava em casa, provavelmente embalando as minhas coisas em sacos de lixo, esperando o Ricardo chegar para comemorar a minha queda. Ela não tinha ideia de que o provedor de luxo dela tinha acabado de perder tudo e que, tecnicamente, o novo chefe dela, e a pessoa que tinha o poder de revisar todos os benefícios e o histórico de conduta que seriam usados no tribunal, era eu. Saí da empresa e fui direto para nossa casa. Eu ainda tinha chave, e a liminar de afastamento não seria processada até a manhã seguinte. Quando abri a porta, ouvi o som de champanhe estourando. O som do champanhe estourando ecoou na sala de jantar. Júlia estava de costas, usando um hobby que eu dei de presente no Natal passado, servindo 2 taças. Quando ela se virou sorrindo, esperando o Ricardo, o sorriso dela não apenas sumiu, ele se desintegrou. Ela me olhou como se visse um fantasma. O que você está fazendo aqui? O Ricardo disse que você seria demitido hoje e que a polícia viria te tirar daqui se você aparecesse. Ela disparou, a voz trêmula, tentando manter uma postura de superioridade que já não existia. Eu não gritei. Sentei-me à mesa, peguei a garrafa de champanhe, que, ironicamente, eu havia comprado no mês passado, e olhei para ela. O Ricardo não vem, Júlia. Ele saiu da empresa algemado por desvio de verba. E quanto à demissão? Bom, houve uma mudança de planos. O conselho me nomeou o novo diretor regional. Eu sou o sucessor dele. A expressão dela passou da confusão para o pavor em segundos. Ela tentou gaguejar algo sobre ter sido manipulada por ele, que ele prometeu um futuro melhor para nós dois, mas eu a interrompi. Apontei para as malas que ela já tinha começado a fazer, as minhas malas. Você queria a casa, queria o sucesso e queria o homem no topo. Bom, agora eu sou o homem no topo, e esta ainda é a minha casa. Você tem 1 hora para tirar as suas coisas daqui antes que eu troque as fechaduras. A cena que se seguiu não foi bonita. Ela chorou, implorou, disse que cometeram um erro terrível sob pressão. Foi patético. O que mais me doeu foi perceber que ela não estava arrependida de ter me traído. Ela estava arrependida de ter escolhido o lado perdedor. Quando ela percebeu que eu não voltaria atrás, a máscara caiu de novo. Ela gritou que me odiava, que eu era um robô de trabalho e saiu batendo a porta, levando apenas o que coube no banco de trás do carro dela. As consequências reais. O divórcio foi uma guerra de 6 meses. Como o Ricardo foi preso e processado pela empresa, ele não tinha um tostão para ajudá-la. O advogado dela tentou de tudo, mas como eu agora tinha acesso aos registros da empresa, consegui provar que muitas das viagens de negócios dela com ele foram pagas com dinheiro desviado, o que invalidou boa parte do argumento dela de esposa dedicada. Eu não fiquei com tudo, tive que pagar uma parte em dinheiro para manter a casa totalmente no meu nome, o que me deixou com uma dívida considerável, apesar do aumento de salário. Hoje, sou o diretor regional. Tenho o cargo que sempre quis, a casa é oficialmente minha, e o Ricardo está cumprindo pena em regime semiaberto, trabalhando em uma oficina mecânica no interior. A Júlia? Soube por amigos em comum que ela está morando com a mãe e trabalhando como recepcionista em uma clínica estética. Às vezes, as pessoas no Reddit perguntam se eu me sinto vingado. A verdade? Sinto um vazio estranho. Ganhei a carreira, mas perdi 10 anos da minha vida confiando na pessoa errada. A vitória não apaga a memória de ouvir a risada deles no meu corredor. Eu sigo em frente, saio com algumas pessoas, mas a confiança. Essa demora a reconstruir. Vendi a casa mês passado. Tinha muita história naquelas paredes, e eu precisava de um lugar que não cheirasse a traição e champanhe barato. Estou recomeçando do zero, mas desta vez, no topo.